Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, irei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como é que você interpreta esse virei como ladrão? Você interpreta... Inesperadamente, né? Mas está falando da vinda de Cristo. Ah, sim, sim. Mas como isso funciona para uma igreja em que Jesus sabe que ele não viria para ela? Então, mas a questão é que o tempo divino é um tempo que sempre é apresentado como virei em breve. Não, bom, isso é o que eu creio, claro. Mas eu queria ouvir a tua opinião. Então, mas virei em breve quer dizer, você nunca pode ter o controle sobre Deus. O relógio divino, você não tem acesso. Isso que ele está falando é exatamente o que eu acredito. Em todas as gerações, Deus permitiu que os cristãos acreditassem que ele viria na geração deles. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala primeiro serão arrebatados os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Ele tinha convicção plena de que ele estaria presente. Mas então, na verdade, em última instância, Deus pode colocar o ponto final, porque a gente não sabe. Existem alguns elementos, por exemplo, tem até uma mensagem sobre isso, que fala de sinais que marcam a vinda de Cristo. E um dos textos fortes, né? Eu acho que a volta de Cristo é iminente. Não, sim, mas assim, existem os sinais são, claro, que estão declarados. 24, um dos 21. deles diz assim, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, todas as tribos da terra vão ouvir esse evangelho. Então, esse é um desafio pela frente. Mas, apesar da gente poder olhar e interpretar, ninguém pode colocar a vinda de Cristo na agenda. Ela vai ser sempre surpreendente. Porque se colocar, vai errar. Virar como ladrão, mas assim, esse elemento da surpresa, ele deixa para todo mundo, porque uma das motivações maiores para o cristão naquele tempo era crer que Jesus poderia vir a qualquer momento. Não, e você não saberá que hora virei contra você. Por isso, esse negócio de pessoal ficar tentando adivinhar a data da volta de Cristo, o dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe porque não sabe. E não é para saber. Né? Veja bem, imagine se você soubesse que ia ser daqui 100 anos. A grande maioria das pessoas ia ficar vivendo de qualquer jeito, entendeu? Então, a gente não sabe o dia que a gente vai embora também. Não, eu sempre digo, ele vem na minha geração, de uma forma ou de outra. Porque quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me encontrar com ele, né? Exatamente. O que mais saiu? Então, é interessante como é que acontece o desfecho aqui, né? Essa ideia de purificação, né? Aqueles que vencerem, que não contaminaram as suas vestes, estarão vestidos de branco. E eles, olha a frase aqui de novo para botar o que a história falou lá atrás: jamais apagarei o nome no livro da vida, porque na realidade bíblica o nome, vamos dizer, é a sua ontologia, a sua existência, a sua essência, o que você é. Então, quando se fala de estar escrito o nome no livro da vida, não apagar, então que a sua relação com Deus se consolidou na sua identidade permanente diante dele. E isso lembra de Êxodo, lá atrás, quando Deus fala com Moisés. E aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for perdoar o seu povo, pode riscar o meu nome. Aí Deus diz: eu vou riscar aquele que romper comigo, mas não é o seu caso. E aí, para fazer o resumo aí do que nós encontramos na igreja de Sardes, você tem poucos fiéis, ela é reprovada no sentido que ela é quase morta. A ordem, a instrução é: arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, será vestido de branco, né, que é a promessa, será honrado e o seu nome não será apagado para quem for vencedor. Ele confessaria os nomes das pessoas perante o Pai, né? Sim, é exatamente que aparece aqui. E aqui, por isso que eu acho que ainda que seja possível fazer uma destrinchamento histórico, eu acho que essas igrejas também representam padrões e modelos de igreja que estão presentes sempre na época. Então
Tem grupos cristãos hoje que estão mais com cara de Éfeso, tem uns que tem um jeitão de Sardes. Não, existem algumas igrejas que entendeu? são praticamente ritualísticas e tem pastores que já nem creem mais em Deus, não creem em salvação. Em alguns lugares do mundo tem pastores oficialmente do governo que são ateus oficialmente. Na China, por exemplo. Não, na Europa Ocidental. Na Europa também. Na Europa Ocidental, igrejas estatais tem clérigos que são... Na Alemanha, por exemplo. São ateus. Não só, tem Escandinávia, tem Suíça, tem vários países, né? Porque alguns desses países são oficialmente, a religião do Estado é a religião protestante, por exemplo. E é um contrassenso, né? Porque a Suécia é um dos países mais ateus do mundo. E a religião do Estado é luterana. Oficial é luterana. Nossa. O resumo, então, Então, a Sardes está aí, né? Poucos fiéis, quase morta, arrependa-se e fortaleça o que está para morrer, e a promessa será vestida de branco, né? E confessar o nome no sentido de ser honrado diante de Deus, e o nome não será apagado.